Eu sou professora Vivian Silva, do Departamento de Morfologia da Santa Casa de São Paulo. O tema da nossa aula de hoje é do bloco de embriologia e nós falaremos a respeito da placenta e das membranas fetais. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Os anexos embrionários também fazem parte da nossa aula de hoje. Então, além da placenta, a gente vai falar das membranas fetais, que são o âmnio, o saco vitelino e o alantoide. Começaremos pela placenta. A placenta e também uma parte das membranas fetais são responsáveis pela proteção e nutrição do embrião, pela respiração, a troca gasosa, a excreção e também produzem hormônios. Esse é o aspecto de uma placenta. Esse é o lado da placenta que fica do lado da mãe. Então vejam que ela é bastante vascularizada com uma grande quantidade de sangue, né? A placenta, então, será o órgão responsável pela troca materno-fetal, tanto de nutrientes quanto de gases. Ela também é chamada, e muitas vezes se referem a ela como a decídua, que é um termo que vem do latim, decidus, porque o endométrio gravídico, né, que faz parte da placenta, ele desce depois do parto, né, ele se separa do útero, ele desce e vai ser eliminado pela vagina. A placenta, ela começa a se formar com o aumento do nível da progesterona logo após a fertilização e aumenta bastante, né, a presença da progesterona, o tecido conjuntivo e também as glândulas endometriais, e que acaba formando essas células da decídua que vão formar a parte materna da placenta. O termo placenta especificamente, ele vem do grego, quer dizer placos, bolo achatado de formato discoide. Vocês podem ver aqui o lado materno da placenta, o lado fetal com cordão umbilical, um diâmetro de aproximadamente de até 20 centímetros e uma espessura de até 3 centímetros. Ela pesa mais ou menos aí 1/2 quilo e corresponde a 1/6 do peso do feto. As margens da placenta são contínuas com as membranas do saco amniótico e também do saco coriônico, então com a membrana amniocoriônica. A placenta tem muitas funções. Vai desde o metabolismo placentário, com a síntese de nutrientes, principalmente o glicogênio, o transporte placentário, esse é um ponto bastante importante. A placenta ela é feita para deixar passar elementos da mãe para o feto, do feto para a mãe. Até o termo barreira placentária, que era um termo que se usava antigamente, atualmente nós já não usamos mais, porque de tanto que ela deixa passar. Inclusive drogas e, infelizmente, os agentes infecciosos, haja visto a epidemia de Zika vírus que nós tivemos aí há uns 2 anos atrás. A placenta é formada, então, por um componente materno, derivado do endométrio, e um componente fetal, que se origina do saco coriônico, do trofoblasto e do mesoderma embrionário. Quando nós olhamos para essa imagem aqui, nós vemos o útero, parece uma lâmpada daquelas incandescentes antigas, e nós vemos um útero gravídico, então. O endométrio é a camada interna do útero, e nós vamos então chamar esse endométrio gravídico de decídua e vamos separá-lo em 3 partes. Vamos chamar de decídua basal a parte do endométrio que fica mais próxima do embrião e que será invadida pelas vilosidades coriônicas que juntas formarão a placenta. A parte mais afastada do embrião, que fica aqui nessa região cobrindo o saco coriônico, nós vamos chamar de decídua capsular, ela forma como se fosse uma cápsula ao redor do concepto, e o resto da decídua que sobrou dentro da cavidade uterina nós chamaremos então de decídua parietal ou decídua vera. Então vocês veem aí na seta vermelha a decídua basal, no verde a decídua capsular e em azul uma parte da decídua parietal, ok? Muito bom. Quando nós observamos aqui o nosso embrião, observe que tem 3 cavidades presentes aqui. A cavidade amniótica, a cavidade do saco vitelino e ao redor disso tudo nós vemos a cavidade coriônica. A parede dessa cavidade coriônica é formada pelo citotrofoblasto e pelo sincício trofoblasto e também pelo mesoderma extraembrionário. O conjunto dessas 3 estruturas nós chamaremos então de córion. Então observe que a parede do córion, principalmente do lado da decídua basal, ela começa a formar essas vilosidades,
vilosidades, que são essas digitações que vocês podem ver aqui. Do lado oposto, tem menos digitações. Então, do lado da decídua capsular, observe que há uma quantidade menor de digitações. Essas digitações crescem e acabam cobrindo toda a extensão do saco coriônico até a 8ª semana. À medida que o embriãozinho cresce, ele vai ocupando todo o espaço dentro da cavidade coriônica e quando não há mais espaço aqui, ele começa a crescer ocupando todo o espaço da cavidade uterina, como vocês podem ver na imagem D. Observem que do lado da decídua basal, o córion cresceu bastante, ficando viloso, mas do lado da decídua capsular e da decídua parietal, como o feto cresce e ele faz pressão ali na parede do útero, acaba que essa pressão do feto, do crescimento fetal, ela diminui a vascularização na parede, nessa região da decídua parietal, capsular e desse lado aqui do saco coriônico, fazendo que desse lado as velocidades não só parem de crescer, como elas evoluam e o córion acaba ficando liso. Então, lá pelo 3º mês de gestação, eu já vou ter do lado da decídua basal um córion bem viloso, bem frondoso e do lado oposto um córion liso. Essa imagem aqui permite que a gente observe muito bem isso. Essa é uma placenta de 13 semanas. Vejam que de um lado o córion está bem liso, córion liso, do outro lado ele está bastante frondoso. Ele fica tão frondoso que começam a surgir essas estruturas que nós chamamos de cotilédones. Cada cotilédone contém aproximadamente 2 córions vilosos, 2 vilosidades coriônicas ali dentro, às vezes até mais, e eles acabam sendo separados um do outro por um septo interplacentário que vai fazer criar um espaço ali dentro, que nós vamos chamar aqui de espaço interviloso. Esse espaço vai ser especialmente importante, daqui a pouco a gente vai entender melhor por quê. Muito bom, então uma placenta madura vai ter aí cerca de 20 cotilédones. Então, para a gente poder formar a placenta, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do córion viloso, da parte fetal. Lembra que o córion é formado por aquelas 3 camadas: o cito, o sincício trofoblasto e o mesoderma extraembrionário. E do lado da mãe, do lado fetal, a decídua basal estará ocupada em formar também a sua parte da placenta. Ela vai crescer nesses espaços intervilosos que nós vemos aqui, vascularizando bastante essa região. Muito bom. Bom, o que vai acontecer com o avanço da gestação? Vejam que aqui no E e F o feto já está bem grandinho, já está até em posição, né? O que vai acontecer é o seguinte, pessoal: à medida que o saco amniótico cresce, ele vai comprimindo, então, lembra aquele córion que estava desse lado que acaba ficando liso. E aí chega num ponto em que ele fica encostado mesmo ali na parede do útero, fazendo pressão na parede do útero. Nesse momento ocorrerá a fusão entre o âmnio, a membrana amniótica, e a membrana do saco coriônico. Então, vai acabar formando o que nós chamamos de membrana amnio-coriônico, que é aquele saco que estoura durante o parto. Outra coisa que vai acontecer que é importante, além da formação da membrana amnio-coriônica, é a fusão da decídua parietal com a capsular. Então, aquela decídua que estava aqui ao redor da membrana amnio-coriônica, ela vai se fundir com a decídua parietal, que é o endométrio que estava na parede do útero, fechando, obliterando aqui a entrada do ósteo do útero. Muito bom. Então, o que nós vamos fazer agora é pegar uma parte aqui, olha, da placenta, parte mais vilosa dela, para olharmos com mais cuidado. Então, o lado de cima é o lado fetal, o lado de baixo é o lado materno da placenta. Então, observem que do lado fetal nós vemos as vilosidades coriônicas, formando aqui os espaços intervilosos. Então, observe que uma vilosidade e outra, você tem um grande espaço interviloso que vai caber ali, né, somando todos os espaços vilosos, cerca de 150 ml de sangue. Como é que vai acontecer a circulação dentro da placenta? Como é que vai acontecer essa troca entre a mãe e o feto? Então, do lado fetal, nós vemos o cordão umbilical
composto por duas artérias umbilicais com sangue desoxigenado e uma veia umbilical com sangue oxigenado. O feto, então, quer se livrar, quer excretar os resíduos do metabolismo, ele quer excretar os gases, o gás carbônico. Então, esse sangue desoxigenado, que chega pelas artérias umbilicais, ele passa da artéria, da região do cordão umbilical para essa região aqui que nós chamamos de placa coriônica. E essas artérias, quando chegam aqui, se dividem em artérias coriônicas nessa direção radial, né, do centro para a periferia. Essas artérias coriônicas, representadas aqui em azul, porque elas estão trazendo sangue desoxigenado, elas vão então formar, né, vão se ramificar nessas tais de artérias coriônicas, e as artérias coriônicas, quando entrarem na vilosidade, elas vão então se capilarizar, se transformar num vaso de troca, permitindo a saída dos resíduos metabólicos e dos gases. Nessa região de troca da velocidade coriônica, né, a região de capilaridade, nós veremos então que além da troca, que além da saída dos resíduos metabólicos e do gás carbônico, haverá nesse vaso, nesse capilar, a entrada dos nutrientes e do oxigênio. Então, o sangue vai entrar aqui, olha, pela vilosidade coriônica e ele vai se dirigir então à veia umbilical que conduzirá o sangue oxigenado para o feto. Do lado da mãe, a circulação é bastante simples também. Nós vemos aqui, ó, chegando pela decídua basal, as artérias endometriais, que por ter esse formato espiralado, acabam recebendo o nome de artérias endometriais espiraladas. Até 100 artérias endometriais vão perfurar aqui essa região e vão jorrar sangue com altíssima pressão dentro do espaço interviloso. Esse sangue que chega jorrando aqui com altíssima pressão, ele é sangue oxigenado, ele vai ser então absorvido pela velocidade coriônica e dali levado para a veia umbilical diretamente para o feto. Muito bem. Lembramos que o feto também deixou aqui na região da velocidade coriônica os seus resíduos metabólicos e o gás carbônico que será levado então para a mãe através das veias endometriais. Das veias endometriais, esse sangue desoxigenado do feto vai para o rim, vai para o pulmão e aí vai acontecer a excreção do material do feto. O que nós vemos aqui, olha pessoal, é uma vilosidade coriônica com os seus vasos sanguíneos. Então, lembra que a velocidade coriônica foi formada pelo córion frondoso, pelas velocidades do córion. Então, lembra